Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Sérgio Moro protestou diante de decisão do STJ que invalidou provas e determinou a devolução de bens a um traficante conhecido como André do Rap, com a ressalva de que respeita as decisões das Cortes Superiores de Justiça do país. O parlamentar assinalou o caráter assustador e o descrédito que é lançado sobre a justiça brasileira. Neste contexto, Moro fez severas críticas a Flávio Dino, ministro de Lula. Esteve aqui semana passada o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para uma audiência pública na Comissão de Segurança. Foi a ele indagado diversas vezes, eu o indaguei inclusive, sobre quais são os projetos de lei que o Ministério da Justiça e Segurança Pública já encaminhou para o Congresso Nacional para melhorar o combate ao crime, para aumentar a segurança pública, para proteger as pessoas e a elas servir. Infelizmente, tive uma resposta que foi evasiva, uma resposta nem totalmente educada, na verdade até uma resposta ofensiva, mas ficou claro para mim que até o momento não foram encaminhados quaisquer projetos do Ministério da Justiça e Segurança Pública para esta Casa Legislativa. Dessa forma, o congressista conclamou: nessa hipótese, a nossa responsabilidade de nós senadores, de nós tomarmos a iniciativa e nós suprirmos essa omissão do Poder Executivo, do governo, é ainda maior. E esse projeto, em especial, vem dar uma resposta a essa necessidade de se incrementar o confisco de bens de criminosos, do tráfico de drogas, para fazer valer o velho adágio: o crime não deve compensar e o Brasil não deve ser um porto seguro para bens de traficantes de drogas. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 22 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação.
Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Pacheco, eu vou me ater ao tempo aqui, embora o senador Cajuru tenha me prometido que eu poderia falar 25 minutos. Mas como não ocupa mais a mesa, né, senador? Então, não vou me enviar nessa promessa. Recentemente, nós fomos surpreendidos no noticiário por uma notícia perturbadora, que foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, e aqui, deixe ressalvar que respeitamos as decisões das nossas Cortes de Justiça, mas uma turma do STJ acabou invalidando uma busca e apreensão na residência de uma pessoa que é conhecida por envolvimento em tráfico de drogas e por ser membro de uma organização criminosa, que tem a alcunha de André do Rap. E não vou entrar aqui no mérito da decisão, mas foi uma decisão que invalidou essas provas. E no curso desse processo também foi determinada a devolução dos bens apreendidos desse traficante de drogas. E em seguida, saiu até uma reportagem de jornal, a devolução de um helicóptero. Um helicóptero que havia sido apreendido num processo de tráfico de drogas, sendo devolvido para o senhor André do Rap, que inclusive se encontra foragido. Diante dessa notícia assustadora, já que esse helicóptero, além de provavelmente ser produto do tráfico de drogas, também pode ser voltar a ser utilizado para o transporte de drogas, além do descrédito que gera a própria aplicação da lei, eu preparei um projeto de lei e eu apresentei nesses últimos dias, que é o projeto 2522 de 2023, que visa ampliar as possibilidades de decretação de perdimento de bens em processo de tráfico de drogas. O que o projeto estabelece e deve ser encaminhado, né? Vou conversar posteriormente, ainda vai ser distribuído, mas provavelmente deve ir à Comissão de Segurança dessa casa. O projeto estabelece que em processos por tráfico de drogas, ainda que haja decisão pela extinção da punibilidade do acusado, por exemplo, por óbito ou por prescrição, em processo por tráfico de drogas, ainda que haja uma decisão por nulidade do processo, deve o juiz ainda se pronunciar sobre a destinação dos bens apreendidos. E aí o projeto estabelece o óbvio: drogas, evidentemente, não podem ser devolvidas, têm que ser incineradas no decorrer do processo. Instrumentos do crime, instrumentos cuja posse seja por si só ilícita, como, por exemplo, armas ilegais nas mãos de traficantes, têm que ser confiscadas, não podem ser devolvidas. E ainda determina que o juiz, mesmo proferindo uma decisão que exonere a responsabilidade criminal do acusado, deve ainda analisar se não existem provas de que os bens apreendidos ou sequestrados têm origem em atividade criminal. Mesmo em casos de absolvição, o projeto também estabelece que, mesmo se absolvido, se não houver uma incompatibilidade entre a decisão de perdimento e a absolvição, ainda assim o juiz pode, numa decisão absolutória, decretar o perdimento. Isso pode acontecer num caso, por exemplo, em que o acusado é absolvido por não ser autor do crime, mas o crime existe. Ou num caso como esse do André do Rap, quando são invalidadas provas que exoneram a responsabilidade do acusado, mas ainda assim permanecem provas que demonstram que os bens apreendidos constituem produto do tráfico de drogas. Em outras palavras, é um projeto muito simples, tem um artigo basicamente, facilmente inteligível e compreensível, e que visa suprir uma lacuna na nossa legislação. Que mesmo em casos de tráfico de drogas,
onde houver eventual exoneração do acusado, o juiz precisa deliberar sobre a destinação dos bens apreendidos e sequestrados. Acima de tudo, o objetivo aqui é fazer valer aquele velho adágio que nós conhecemos muito bem, mas praticamos poucos, que é o crime não deve compensar. Isso significa que não só o acusado, quando responsável, tem que ser punido, mas que igualmente os bens decorrentes da atividade criminal, ou seja, o produto ou o proveito, no caso aqui do tráfico de drogas, tem que ser objeto de perdimento e de confisco. Acredito que esse projeto é passível de ter uma tramitação relativamente rápida na casa e vai consistir, caso aprovado, em uma resposta dessa casa a situações de absoluta injustiça como essa que vimos na devolução do helicóptero a esse traficante de drogas chamado André do Rap. Tudo isso porque nós precisamos continuar apresentando propostas, pautas propositivas para a sociedade. Esteve aqui semana passada o ministro da Justiça e Segurança Pública para uma audiência pública na Comissão de Segurança e foi a ele indagado diversas vezes, eu indaguei, inclusive, quais são os projetos de lei que o Ministério da Justiça e Segurança Pública já encaminhou para o Congresso Nacional para melhorar o combate ao crime, para aumentar a segurança pública, para proteger e servir as pessoas. E, infelizmente, tive uma resposta que foi evasiva, uma resposta nem totalmente educada, na verdade até uma resposta ofensiva, mas ficou claro para mim que até o momento não foram encaminhados quaisquer projetos do Ministério da Justiça e Segurança Pública para essa Casa Legislativa. Nessa hipótese, a nossa responsabilidade, nós senadores, de nós tomarmos a iniciativa e nós suprirmos essa omissão do Poder Executivo, do governo, é ainda maior. E esse projeto em especial vem dar uma resposta a essa necessidade de incrementar o confisco de bens de criminosos, do tráfico de drogas, para fazer valer o velho adágio: o crime não deve compensar e o Brasil não deve ser um porto seguro para bens de traficantes de drogas. Muito obrigado.